O falatório de hoje é sobre encarceramento feminino. Esse é um tema que conta com poucos estudos, mas que nós tentamos contribuir com uma pesquisa inédita feita na Colmeia, que é a penitenciária feminina aqui do Distrito Federal. Na verdade, hoje se fala muito sobre o sistema carcerário, o sistema penitenciário brasileiro. Nós ocupamos essa vergonhosa quarta posição no mundo em tamanho da população. Mas há alguns silêncios nesse universo. E o mais importante deles, eu diria, é entender o que está acontecendo com as mulheres que têm tido um crescimento vertiginoso na última década. Foi por isso que nós entramos no Presídio Feminino do Distrito Federal para fazer uma pesquisa censitária. Foi traçado um perfil dessas mulheres que estavam lá em regime fechado. Isso, um censo é quando nós fazemos aquelas perguntas clássicas de perfil sociodemográfico, questões como se tem filhos, qual era... O que nós encontramos, eu diria que sempre deve nos provocar espanto, mas não tinha uma grande surpresa. Elas eram mulheres pobres, pretas e pardas, com filhos, pouco escolarizadas e no trabalho informal. Ou seja, um duplo dos homens. E que tinham como principal crime o relacionado à lei antidrogas. Isso, a lei antidrogas ela faz um giro no sistema penitenciário brasileiro, na população. Mas além disso, nós tivemos uma surpresa. Isso, a gente comparou quem estava ali dentro, né? A gente olhou tanto as mulheres que tinham itinerário carcerário anterior, ou seja, tinham cumprido alguma internação na adolescência, das que não tinham. Isso. O que você chama de itinerário carcerário é uma categoria que nós tentamos trabalhar. Era de que foi aproximar dois universos que tradicionalmente os estudos não aproximam e estão certos em não aproximarem. Quando nós jogamos a rede das perguntas do perfil sociodemográfico, uma das perguntas era se aquela mulher tinha passado por uma unidade socioeducativa de internação na adolescência. E surpreendentemente, nós encontramos que 1 em cada 4 esteve. A partir daí nós organizamos a população do presídio em 2 grupos. Com passado em unidade socioeducativa e sem passado em unidade socioeducativa. E comparamos alguns domínios da vida para ver quais diferenças a gente encontrava, né? Por domínios da vida nós chamamos experiências de precarização da vida, como ter morado na rua, ter sofrido violência, se prostituído, usado drogas, sofrido violência doméstica. Só para dar um exemplo, o uso do crack naquelas presas que passaram por unidade socioeducativa é quase 5 vezes maior. E ter morado na rua é quase 3 vezes maior. Ou seja, nós estamos falando de que há um grupo de mulheres ainda mais frágeis do que aquilo que nós chamamos as mulheres presas no Brasil. Isso aqui é só a minha colinha de hoje. Muito bem. Então, mais do que a gente pensar que essas mulheres que têm itinerário carcerário anterior são mais perigosas, a gente tem que olhar isso como um indicador de maior precarização da vida. Esse é um dos pontos mais fundamentais da nossa conversa. Não é que há uma perigosa desde a adolescência, é de que há regimes extensos de fragilização da vida, como a pobreza, a cor, a região, o uso de drogas. E eu tô segura que esse tema vai voltar aqui com diferentes expressões, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre redução da maioridade penal, sobre medidas socioeducativas, mas a gente também quer ouvir, né? A gente quer ouvir o que vocês têm a dizer hoje sobre esse tema, que não é um tema fácil. Não.